Está na linha o advogado criminalista Diogo Tebet, que vai falar com a gente aqui pelo telefone. Diogo, obrigada pela tua participação aqui com a gente, pela tua ajuda aí para a gente entender o que aconteceu. Você concorda com o que disse o Otávio? No fim das contas, esse habeas corpus sai porque houve uma demora excessiva em uma decisão? Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos. A análise do Otávio está perfeita. Um dos fundamentos da decisão do ministro Marco Aurélio foi o excesso de prazo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para julgar o recurso de apelação da defesa do Bruno. Foi condenado, salvo engano, em 2013, estamos em 2017 e essa apelação até o momento não foi julgada. Aliada a esse fato, o ministro Marco Aurélio entendeu que trata-se de uma prisão cautelar, ou seja, apesar de uma sentença em primeiro grau, ela é uma sentença recorrível, ou seja, não houve o trânsito em julgado, ou seja, o último recurso julgado. Por se tratar de uma prisão cautelar, entendeu o ministro Marco Aurélio que deveriam ser explicitados pelo juiz de primeiro grau os requisitos de garantia da instrução criminal, a aplicação da lei penal, ou seja, se ele, Bruno, poderia ou poderia intimidar alguma testemunha, estaria suprimindo algum documento, e o ministro Marco Aurélio entendeu que essa decisão do juiz de primeiro grau em mantê-lo preso para recorrer não estava devidamente fundamentada. Estava fundamentada em questões de grave comoção social e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não aceita esse fundamento de comoção social como um requisito para manter uma prisão preventiva. Diogo, é o seguinte, o Bruno ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão e ele cumpriu 6 anos e 7 meses, acho que esse é o número. Então, o que acontece agora? Pode ser que ele não volte mais para a cadeia depois dessa liminar, depois desse habeas corpus? O que acontece agora? Pelo que eu ouvi do advogado de defesa dele relatando, ele já vinha fazendo a execução provisória da pena, não é? Já transcorreu 3 anos e alguns quebrados. Há uma contagem do juízo de execução que permite a progressão de regime, não é? Como ele foi condenado por homicídio qualificado, é um crime hediondo, a progressão se dá com 2/5 de pena. É de se ver a conta na execução penal se ele já faz jus a um regime mais benéfico, no caso, semiaberto. Eu ouvi o advogado de defesa dizendo que ele já teria tempo para a progressão do regime semiaberto. Então, se essa liminar do ministro Marco Aurélio cair ou for julgado efetivamente o recurso de apelação ao tribunal e mantida a condenação, ele, em tese, retornaria a cumprir a pena e, segundo as contas que foram apresentadas pelo advogado, faria jus a uma possível progressão de regime. Uma dúvida que a gente tem que é a seguinte, né? O advogado comentou que ele pode voltar a jogar futebol, ele já está com 32 anos, mas aí como goleiro normalmente tem uma carreira mais longeva, né? E ele poderia, por exemplo, pedir a guarda do filho dele com Elisa Samúdio? Em tese, sim. A decisão de soltura dele, a única restrição que me consta, ele compareceu ao juízo periodicamente, acho que de 15 dias ou 30 dias. Então, a liminar do ministro Marco Aurélio não impôs nenhuma restrição. Agora, é evidente que um pleito dele de guarda do filho vai ser analisado por um juiz de família. E acho pouco provável que o juiz vá deferir, tendo em vista os fatos que estão ao redor disso, né? Uma acusação, uma condenação em primeiro grau que indica um possível homicídio do Bruno em relação à mãe da criança. Então, é uma decisão do juiz de família, mas, em tese, ele poderia pleitear, sim. E há histórias como essas no direito brasileiro, Diogo? Leila, a jurisprudência do Supremo é muito clara e sempre foi de que a prisão cautelar tem que ser estritamente decretada, obedecendo os requisitos da lei. E, aliado a isso, o processo há de ter uma celeridade. As instâncias têm que funcionar e julgar num prazo razoável da lei. A partir do momento em que não há esses requisitos, a prisão de qualquer cidadão é uma prisão ilegal. O ministro Marco Aurélio é conhecido por ser um ministro que respeita as tradições do Supremo, que tutelam a liberdade do cidadão investigado, acusado ou condenado. Ele nada mais fez do que aplicar essa jurisprudência. Ele entendeu que esses requisitos de comoção social não seriam suficientes.
Comum não é, porque a maioria dos julgadores não tem essa orientação do ministro Marco Aurélio de uma visão libertária, uma visão constitucionalista, no caso, né? Tecnicamente, a decisão do ministro sustenta, com certeza, agora não é uma rotina, não é uma questão rotineira, um caso com esse vulto, ter uma liminar soltando em habeas corpus. Mas, de novo, essa condição do atraso que o Otávio bem registrou de diversos anos para julgar uma apelação reforçou esse deferimento dessa medida liminar pelo ministro Marco Aurélio. Agora, só para deixar bem claro, havendo aí o julgamento do mérito, ele pode voltar para a prisão e, como explicou o advogado, se ele voltar para a prisão, ele volta para o regime semiaberto? Julgando a apelação e os desembargadores entendendo que há requisitos para ele já cumprir a pena, aliado também a essa nova jurisprudência do Supremo de que já se permite a execução da pena com o julgamento da segunda instância, da apelação, é bem provável que ele volte a cumprir a pena. Dependendo muito do resultado, como bem frisou o advogado dele, se o tribunal abaixar essa pena, vai influir também na questão da progressão do regime ou outro benefício da execução penal. Fica muito difícil a gente dizer agora se ele vai efetivamente direto para o regime semiaberto. Teria que se ver o tempo que ele cumpriu, o advogado disse que ele trabalhou, cada dia trabalhado há um desconto de pena também, cada 3 dias trabalhados desconta-se 1 dia de pena. Então há diversas questões de execução de pena que influenciam na quantidade de anos ou o tempo que ele irá cumprir. Se ele cumprir alguns requisitos, já poderia sim voltar a cumprir a pena em regime semiaberto. Diogo Tebet, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no Estúdio I.